Depois, né, dessa experiência, eu tive outras experiências. Ela veio, né, que eu vivi nessa questão espiritual, foi que eu conheci uma pessoa que estudava comigo, acho que ela estudou comigo o primeiro e segundo ano, se eu não me engano, e ela era filha de um pastor, né? E aí ela era uma menina que já foi criada nos princípios, né, da palavra, e eu não fui criada em princípios. Ele não tira os olhos dos escolhidos dele, ainda que esses escolhidos tenham perdido o pai, tenham perdido a identidade. Eu não tinha muito contato com ela no começo, né? A gente não era muito próxima, só que eu sempre fui uma menina muito ativa, né? Então, assim, eu era muito pra frente, eu era uma criança, eu era uma menina que não tinha que. Aí eu lembro que eu vendia panos de joia, que eu vendia revistas, e eu lembro que essa menina, a gente começou a se aproximar, e ela pegou algumas coisas do pano de joia que eu vendia, que era para revender. Ela queria o pano de joia para revender. Aí a gente fez essa ligação, né? Ela pegou o pano de joia para revender e eu passava a porcentagem para ela. E eu lembro que, como eu não conhecia nada da Bíblia, né? Eu não conhecia nada. Eu era completamente pagã. Eu lembro que ela falava, né, que eu levava muito revistinhas de horóscopo. E eu gostava muito de olhar horóscopo, de pesquisar, né, de coisas, sou de signo, essas coisas. E eu lembro que ela falava que não era bom e tal. Então, assim, ali eu via como eu realmente não conhecia o Senhor, não tinha discernimento, sim, que essas coisas são coisas esotéricas que não pertencem a Deus, que são coisas que assim, Deus não aprova realmente, biblicamente. Então, eu lembro que ela me exortava, né, que aquilo era errado, que aquilo não era bom, e eu já queria meio que influenciar ela para aquilo que não era bom. Infelizmente eu não conhecia a verdade. E aí eu lembro que, nossa, Jesus é tão perfeito, gente, porque assim, eu levava essas revistinhas de horóscopo porque eu gostava e eu queria influenciar outras pessoas também a gostarem daquilo. Então, assim, de certa forma eu estava servindo ao inimigo, né? Porque eu não conhecia ainda Jesus profundamente. Então, eu digo assim, Jesus é tão perfeito que enquanto eu levava essas revistinhas de horóscopo para a escola, ela começou a, a me apresentar um estudo bíblico da igreja dela, que esse estudo bíblico era por livrinhos. Ela me entregava um livro, eu escrevia as respostas, completava, depois entregava o questionário a ela, né, como se fosse um gabarito, e ela levava para corrigir e depois me dava a nota que eu tinha tirado, né? Então era assim, era um estudo bíblico que, tipo, tinha o primeiro livrinho, o segundo livrinho, o terceiro livrinho, é como se fosse estágios, mas explicando o que significava a salvação, o que foi o de Jesus. E eu lembro que eu fiz todos os livros, eu consegui concluir todos os livros, aí ao final eu ganhei um diploma muito lindo dela, né? Então assim, gente, nessa pequena situação, nesse início de tudo, eu vejo assim, como que Jesus, ele já estava me tirando das trevas e me levando para a luz, porque enquanto eu era uma pessoa completamente alienada com signos, com horóscopos, com todas essas mentiras, né, que o inimigo usa para nos prender, o Senhor já estava colocando, né, uma filha dele para me tirar daquele engano, daquela mentira. E assim, eu vejo claramente, sabe, de forma muito, muito clara, que era Jesus ali trabalhando já para abrir o meu entendimento. Então, eu vou dar prosseguimento nos outros testemunhos sobre meu início, a minha jornada de fé. Então, por enquanto é isso, gente. Eu deixo essa mensagem de que assim, o Senhor, ele trabalha, né? Quando ele tem uma obra na vida da gente, ele vai trabalhando de formas assim impressionantes, surpreendentes. Então, essa é a mensagem.